Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, né, galera? O Vasco joga hoje contra o Bahia em São Januário. Olha quantas partidas o Vasco fez em São Januário, galera. Isso serve de alerta, porque tudo bem que estamos no início de temporada. Vai ficar assustando agora o torcedor? Não estou assustando ninguém. Só estou dizendo o seguinte, né? Início de temporada, nós não podemos nos dar o luxo de ficar empatando dentro de São Januário, cara. Estamos jogando a maioria dos jogos, tanto o Carioca, tanto o Brasileirão, em São Januário. O Vasco começou em São Paulo contra o Mirassol, né? E perdeu lá dentro. E aí, o restante dos jogos jogando em São Januário. Então, o que acontece? O Vasco não pode se dar o luxo de perder e nem de empatar. O Vasco tem que ganhar dentro de São Januário, tem que fazer ponto, tem que pontuar. Por quê? Depois vai começar os jogos fora de casa, irmão. Porque a CBF não vai ficar facilitando a vida do Vasco da Gama. Tá jogando tudo em casa e tá tudo bem, fica por isso mesmo. Não pode ser assim, não vai ser assim. Vai chegar um momento que o Vasco vai pegar uma pancada de jogos fora de casa. E aí, filho, o Vasco também tem que pontuar. O Vasco tem que ser perfeito? Sim, tem que ser perfeito, porque é contra tudo e contra todos. Sabemos que o Vasco tem uma dificuldade muito grande para poder jogar, principalmente contra a arbitragem, né? A arbitragem erra muito contra o Vasco da Gama. Na maioria das vezes, se precisa chamar o VAR para poder fazer um acerto, eles não chamam. Então, o Vasco tem que ser perfeito dentro de campo. O Vasco não pode vacilar, não pode dar mole. Mas aí o Vasco hoje vai entrar com a provável, galera, escalação. Não significa que será essa escalação. Fernando Diniz hoje está com algumas peças em que ele pode entrar ou não, mas a provável escalação é a seguinte: Léo Jardim no gol, né? Temos aí a volta do PH, porém não sabemos se o PH irá entrar, porque temos aí o Puma Rodrigues. O PH está voltando de uma lesão no pé, então não se sabe se ele estará preparado para entrar. Então, por isso que eu estou falando provável escalação. Então, vou dar aqui a provável escalação e depois vou falar quem pode, né, estar hoje no jogo ou não. Então, Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda, dupla de zaga, Carlos Cuestas e Robert Renan. E aí temos na volância Thiago Mendes e Cauã Barros. No meio de criação, Felipe Coutinho, né? Na lateral, na ponta ofensiva, temos Nuno Moreira. E na ponta direita ofensiva, Andrés Gomes e Brenner no ataque. Então, esse possa ser o provável time do Vasco da Gama. Porém, com algumas observações, alguns asterísticos em cima de, na lateral direita, que possa ser o Paulo Henrique voltando, se ele já tiver em condições de jogo, ele é o titular, então ele volta e o Puma Rodrigues fica no banco de reserva. Temos aí agora Lucas Piton também, que voltou a figurar como titular, porém Cuiabá não irá para o jogo agora contra o Bahia, mas nos próximos jogos possa ser que o Cuiabano entre para poder, né, fazer um teste, saber como é que ele vai se comportar dentro de campo. E no meio de campo, né, sabemos que o Felipe Coutinho, ele ali é o maestro, né, da partida. Então o Ian Rojas só entra no segundo tempo, isso é fato. Deveria ser o Matheus Francis, que no atual momento não está jogando, e o Fernando Diniz, né, junto ao Vasco da Gama, já deixou bem claro que essa situação de que vão devolver, né, o Matheus França antecipadamente ao Crystal Palace é mentira, né? Não tem nenhuma devolução. Eles vão seguir com o atleta. Eles acreditam que o atleta tem potencial para poder estar jogando no Vasco da Gama, principalmente fazer a função do Felipe Coutinho. Então, Matheus França continua no Vasco da Gama. E lá na frente nós vamos ter Brenner e Spinelli, Carlos Spinelli. Porém, parece que para esse jogo também, né, contra o Bahia, o Carlos Spinelli não estará disponível para poder estar jogando com o Vasco da Gama. Então, tudo indica, né, que o time provável hoje para poder enfrentar o Bahia será esse que eu acabei de falar. Vamos torcer, vamos ficar atento para que tudo possa acontecer e que possamos fazer uma boa partida hoje em São Januário e venhamos conseguir os 3 pontinhos, galera. Tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo. Valeu!